Agora são 8h38. Vamos falar aqui sobre uma peça que fala de luta, de resistência do povos ameríndios. E a peça é Os Um e os Outros, da Companhia Livre. E estão aqui no estúdio com a gente a Gisele Calazan e o Roberto Alencar, eles que são bailarinos e atores, né? É isso? Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, eu queria aqui. Bom dia, Bom Roberto. dia, Bom dia, aí, Roberto. Fica aqui, ó, que você tá naquela câmera ali, que é rádio, TV, YouTube, é tudo junto, né? Bom, vamos falar aqui sobre essa peça, né? Sobre esse espetáculo, né? É inspirado aí no Bertold Brecht, enfim, conta pra gente. Isso. É uma peça que é inspirada num outro texto do Bertold Brecht que chama Os Horácios e Curiáceos. É um texto que ele escreveu em 1933 e parece que foi escrito Ontem, pela temática, né? Assim, então é uma peça de aprendizagem que o Brecht chama de peça de aprendizagem ou peça didática. E quando a gente começou a fazer, eu não conhecia tanto esse estilo de peça. Eu achava que era uma peça simplesmente para didática no sentido de ensinar as pessoas alguma coisa, mas ela serve muito para quem faz a peça. É uma aprendizagem para quem está envolvido mesmo. E essa peça realmente ela tem proporcionado muita coisa, porque ela é uma peça que trata de uma invasão do povo dos Curiáceos ao povo dos Horácios, né? E inspirado numa história romana que o Brecht pegou e desenvolveu essa história a partir disso. E aí a Cibele, que é a Cibele Forjaz, a diretora da Companhia Livre, em parceria com a Companhia 8 Nova Dança da Lu Favoreto, que a gente faz parte também, eu e Gisele, e resolveram contar essa história e usar a história do Brecht, que está ali dentro do espetáculo. o texto que a gente fala e a gente canta, é o texto do Brecht, né? Mas sobreposto de uma série de vídeos e documentos, mensagens, porque a Cibele, o ano passado, ela foi fazer um pós-doutorado e ela viajou quase o ano inteiro para o Xingu, em alguns povos de lá, e ela estudando, porque ela já há muito tempo pesquisa essa temática. Então ela tem muitas imagens de indígenas que mandaram mensagens, né, diretamente assim, para que ela mostrasse, né, então tem muita imagem também deles, das danças, dos rituais e mensagens políticas, enfim. E aí então isso tudo é sobreposto no espetáculo. Tem a composição do Gui Calzavari e do Adriano Salrabi também. Então a peça é toda cantada também. Ela é uma opereta, né? A gente chama de uma opereta musical. Então ela tem dança, ela tem canto. Vocês cantam também? Sim. Ah, é? Dá uma palhinha aqui pra gente. Peguei! Não, mas assim... De bate-pronto! Não, tem que ver a peça, tem que ver a peça. Tem que ir assistir a peça. Não, porque tem muito canto. A peça é uma peça muito coral. Tá. Então tem muitos momentos que a gente canta em coralidade mesmo. Tá certo. E tem muita projeção de vídeo também. Tem 4 telões enormes. Então uma peça bem diferente. Multimídia nesse sentido também. E o que mais? Eu acho que é super interessante da gente falar também é dessa parceria com essa companhia 8 Nova Dança, que também há muitos anos pesquisa, né, os povos originários. Então, a Lu Favoreto, em outros trabalhos também, se inspira nos povos originários. A gente, ano passado, estreou uma peça também no Sesc Pompeia, que é o Juruá, que é uma peça que falava, né, que trazia o Chondaro, que é uma dança ritual dos povos Guarani, para dentro do teatro como inspiração, para a gente entender esse ritual, né, de encontro, conexão, que são os mensageiros, guerreiros, que se preparam para a sua guerra, né, com a dança. Então, essa parceria da Cibele com a Lu gera essa linguagem também aí que transita pela dança, pelo teatro, pela música, né, para contar essa história do Brecht, né? Pois é, e nesse momento que a gente está vivendo o governo Bolsonaro, essa peça ganha um tom também de resistência, não é isso? Totalmente. Ela é sobre a resistência, né? E porque como a peça
o texto do Brecht fala exatamente dessa disputa de terras de um povo que é um povo mais abonado, que são os curiáceos, que esgotam suas reservas e começam a olhar, né, que é o que a gente chama de povo do Zoom. Pra gente, a gente devora o Brecht e fala, os curiáceos pra gente são o povo do Zoom, que acha que a sua cultura é universal. E esses curiáceos invadem a terra dos horácios porque eles esgotam as suas reservas. Então, eles resolvem olhar para quem tem ainda, que é um povo que a gente faz a analogia com os povo dos outros, que são todos os outros povos, com múltiplas etnias, culturas, línguas, né? E que estão sendo atacados atualmente muito, né? Que são os povos originários de uma forma geral. Exato. Todos os povos indígenas, a gente estava tratando aqui a respeito do suicídio entre os indígenas, né, com a Larissa Mias Bombardi, né, que é professora de Geografia da USP, e falando exatamente dessa perseguição, né, aos povos, né, originários, e como a arte, ela consegue também sensibilizar as pessoas, né, de uma outra forma, né, porque aqui a gente está no noticiário, tarará, mas a arte, ela tem esse poder, né? Sim, total, porque eu acho que ela traz, e na peça, como a gente trabalha com essa camada de informação, ela traz esse distanciamento reflexivo também. Ela informa, faz refletir e, ao mesmo tempo, traz o sensível, né? A percepção, uma nova percepção de mundo também. Eu acho que é o campo artístico, né? É alterar a percepção também das pessoas, né? E para a gente também é muito emocionante, porque a gente tem dentro do espetáculo agora 4 convidados que são do povo Guarani e que fazem a peça junto com a gente. Que estão lá todos os dias, convivendo com a gente, dividindo o camarim. São 2 casais e um bebê também que está lá junto com a gente. Então é super... A gente também se surpreende o tempo todo com eles, ouvindo as histórias. Porque a gente sabe muito pouco realmente, né, sobre os povos originários. Quando eu comecei a fazer esse trabalho o ano passado com a Lu Favoreto, que a gente foi numa aldeia indígena... Em qual que você foi? A gente foi na aldeia do Rio Silveira, lá perto de Ubatuba, né? E esse ano agora a gente foi nessas aqui de Parelheiros, a gente apresentou, inclusive. Teve uma fase, porque essa peça teve 3 fases diferentes. A gente, um primeiro momento a gente fez um especial, uma performance especial para o Museu do Ipiranga, que era um projeto dentro do Sesc. Então, usando o espaço ali, então, para a gente também já era muito simbólico colocar essa temática dos indígenas dentro daquele museu, né, que traz com aquelas estátuas dos bandeirantes, aqueles quadros, o ciclo do caça ao índio. Então era muito forte esse momento, mas a gente fez uma coisa específica para lá. Aí depois nós fizemos um segundo momento que a gente apresentou nas aldeias aqui da Zona Sul, né? De Parelheiros. Tá. Ficamos 4 dias lá, hospedados com eles cozinhando pra gente, a gente convivendo e a gente apresentando, as crianças assistindo. Então, foi muito forte também, porque a gente sempre teve esse cuidado, a Cibele, principalmente porque é uma pessoa que é muito estudiosa, então a gente teve sempre eles muito por perto. A gente teve o Ailton Krenak, que foi no nosso ensaio, para conversar, para ver o que ele achava da peça e dar lideranças Camaiurá também. 3 lideranças Camaiurá vieram no ensaio. De onde eles são? Eles são do Xingu, é um povo dessa etnia Camaiurá, né? Eles moram no Xingu, a aldeia deles fica no Xingu, e eles vieram em visita a São Paulo também, porque eles estão num projeto conjunto com uma das integrantes do nosso trabalho, que é a Clamor, que é junto com a Escola da Cidade e tal, um projeto arquitetônico para estudar como construir as casas Camaiurá, arquitetura Camaiurá. Então eles vieram para cá e eles foram no nosso ensaio, a gente conviveu com eles também. Então a gente tem trocado bastante. É uma peça que está sendo feita muito coletivamente também, com esse olhar mesmo de diferentes etnias. Então a gente, né, tem esse contato mais próximo, porque é em São Paulo, com os Guarani, mas tem os Camaiurá, tem o Krenak, né, Ailton Krenak. Então, a gente tem friccionado, né, as nossas percepções com uma percepção de quem a gente está, né, dialogando mesmo, né? Com todos. A gente tem aqui todos, audiência exatamente. em vários estados aqui do Brasil, muita gente de outros estados, né? Tá vendo vocês? A gente está falando de uma peça que é aqui de São Paulo, mas que tem a ver, né, com o nosso Brasil. Então, por isso que a gente está trazendo vocês, apesar de ser aqui,
mas interessa a Sim. todo mundo, ainda mais nesse momento de hoje com queimadas, né, Exatamente. criminosas, né, queimadas criminosas por todos os lados, e qual a importância da população indígena na preservação do meio ambiente. Sim, não é guardiões, isso? né? Guardiões, totalmente guardiões da floresta, né? Do meio ambiente. São outros modos de viver mesmo, né? A gente a cada dia fica impressionado assim lendo textos. Outro dia a gente lendo sobre aquele, não sei se você já conhece o Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, e fala sobre perspectivismo ameríndio. E aí quando você começa a ver o quanto a visão é completamente rica, né? outra, né? E diferente, como a gente está tão cooptado por tantas outras coisas, né? Que a gente não a gente às vezes fala, eu gostaria de ser um aliado da causa, né? Assim, ameríndio, aí os indígenas dizem, então vocês devem começar a pensar assim, o tempo de banho que vocês usam, o quanto de ar-condicionado que vocês, né, consomem, a quantidade de luz, a aliança de ouro que você dá de presente, churrasco do final de semana, porque isso reflete diretamente, né, na vida, na cosmovisão desse planeta, né? Sem dúvida, não é como vocês falaram, né? Tá o casal, né? Os dois casais com uma criança, quer dizer, é tudo muito junto, Muito não é? junto. Sim. Eles não têm essa coisa, né? De as crianças de um lado, os adultos Não, do outro, né? Não. Professores separados, é tudo junto, né? Exatamente, é uma convivência outra. A gente participou de rituais nas casas de reza, né? Nas aldeias. E a gente chamava atenção isso, né? A maneira como eles introduzem as crianças, né? As crianças estão sempre participando de qualquer evento, não tem essa... Elas divisão. estão à vontade, você não vê uma mãe, um pai falando, não faça isso, não faça aquilo. As crianças estão convivendo. Elas se manifestam, se eles estão cantando uma música ritual, num ritual sagrado, a criança começa a dançar e tudo bem, entendeu? Tudo bem que ela se manifeste como ela se manifesta. E ao mesmo tempo você não vê nenhuma criança dando um piti, né? Porque está ali dentro. Então tem ali uma equalização, Uma harmonia, né? Uma harmonia. E sem também, claro que com certeza tem os conflitos das famílias, como também a gente não pode romantizar, né? Que é uma vida claro. ideal. Tem Exato. toda a precariedade, a dureza também de ser indígena num país como o nosso atualmente. Isso a gente não pode perder de vista, né? Mas que a gente tem muito a aprender com eles, a gente tem. Muito, assim. Perfeito. As necessidades que vocês perceberam dos povos indígenas que vocês, enfim, visitaram, a carência também que existe. Em termos de saúde, educação, existe isso? Eu acho que existe porque realmente não tem uma política. Não tem, né? É isso. Agora, no começo do ano, os Guarani tiveram que invadir a prefeitura para garantir uma política de saúde diferenciada, porque, né, eles iam entrar dentro do sistema de saúde unificado, como qualquer outro de nós, sendo que eles têm uma maneira específica de olhar para a saúde, ritual, tratamento, e que precisa ser levado em consideração. Né? Então a gente vai passando o rodo, né? A nossa cultura universalizada dos os curiaços que somos, Quer né? colonizar Fazendo analogia, todo mundo, quer né? colonizar todo mundo, né? Então vai passando em cima. Então isso, por exemplo, é uma coisa que eles estão constantemente na resistência, de garantir o direito deles de serem como eles são, né? Na diversidade, porque são múltiplos povos, né? Os Guarani têm uma forma de se relacionar com o mundo, os Camaiorá têm uma outra forma, que é uma coisa que também a gente ignora, né? A gente pensa Que é tudo povos igual, indígenas, tudo uma coisa só. São 305 povos, a gente é um país multiétnico, a gente tem mais povos e línguas no Brasil do que na Índia, né? Línguas faladas são mais de 200 línguas faladas no Brasil, além do português. Então, assim, a gente ignora demais, né, a diversidade desse nosso país. Perfeito. E com essa ignorância da gente, do povo, né, e enfim, das instituições que não reconhecem, né, a valorização, né, o valor dos povos indígenas, a gente encerra essa conversa aqui muito gostosa. Mas espero que as pessoas vejam o nosso espetáculo, porque realmente todo mundo que tem ido tem dito, fala assim, como é
é um assunto tão rico e que a gente sabe tão pouco e sai com alguma coisa, porque é um espetáculo que reflete bastante realmente. Não dá nenhuma resposta pronta sobre nada, mas está refletindo sobre o nosso momento atual. Todos os documentos que a gente usa é de 2018 e 2019, principalmente. Tem coisas que que aconteceu hoje e aí entra no fake. espetáculo. Então, Nada acho que fake, vale a pena, assim, porque é um espetáculo rico, tanto na linguagem, assim, né, o que ele experimenta, quanto a temática. Eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Muito bem, então tá no Sesc Pompeia. Isso, de quinta a domingo, às 21 horas de quinta a sábado, às 18 horas no domingo. Ai, vou lá. Venham, venham. Muito obrigado, Tá viu? joia. Uma delícia. Um grande Obrigada. abraço pra vocês, hein? Obrigado. Valeu, parabéns aí, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, Falamos tchau. aqui com a Gisele Calazan e Roberto Alencar, que estão com a peça aqui Os Um e os Outros.